era chamada reunidas, ela sempre dizia um passinho mais para trás, né? O corredor já estava cheio, mas era sempre um passinho mais para trás. Cumprimentar todos os senhores e as senhoras, os empresários, a população, em nome do nosso presidente da Câmara de Vereadores, Ademir Daminho Martelinho, cumprimentar todos os vereadores, agradecer no ato oportuno ao vereador Martelinho a cedência do espaço. Realmente o auditório ficou pequeno. Me lembro, em outras duas oportunidades, o vice-prefeito Kellen, quando este mesmo recinto estava tomado de povo como está hoje. Em 2012, quando se instalou na cidade de São Carlos a CPI, contra o prefeito da oportunidade. No ano de 2016, quando, 1º de janeiro de 2017, quando da posse, também feita aqui nesta casa com auditório lotado, e hoje não diferente, por um dos temas muito importantes, um tema que vem tirando o sono de alguns, tirando aquele quesinho de fazer impulsionar mais, que é nós tratarmos hoje na nossa audiência pública sobre a deliberação e uma definição da forma de conclusão do que nós queremos do futuro empreendimento denominado Parque Aquático. Então eu digo para os senhores e para as senhoras, aos vereadores, aos empresários, cumprimentar a imprensa, cumprimentar aqui o Wilson da empresa Eco e Eco, os moradores do Balneário de Pratas, que há muitos anos aguardam a retomada do investimento ou a conclusão do que nós estamos imaginando que seja a mola impulsora do nosso turismo de São Carlos. Eu gostaria que os senhores, as senhoras, na noite de hoje, pensássemos e olhássemos São Carlos para frente. O que passou, todo mundo sabe. Por que não aconteceu, da forma como aconteceu, o que aconteceu, o que está feito, o que não está feito. Mas eu conclamo a nossa população de São Carlos, as pessoas que aqui estão hoje, para nós olharmos São Carlos para frente. E é dessa forma que nós, a administração municipal, prefeito Rude, vice Kellen, com toda a nossa equipe de governo, e aqui cumprimentando o nosso secretário de Administração e Finanças, Ivan Bonissoni, cumprimenta a cada secretário e diretor, que trabalha todos os dias pensando no bem comum, nunca pensando em benefício próprio. E é dessa forma, então, senhores, que eu peço que, da mesma forma que vocês estão nesse momento, muito respeitosamente, nós consigamos levar essa audiência pública até o seu final e consigamos sair daqui hoje comungando da mesma ideia, não pensando que foi o prefeito que fez, que foi algum cidadão que citou, mas que todos nós vamos olhar e vamos pensar São Carlos Parque Aquático numa nova visão a partir de hoje. Então, o nosso agradecimento especial a todos vocês, e nesse momento convido o nosso secretário de Turismo, apaixonado pelo turismo, respira turismo 24 horas por dia, morador do Balneário de Pratas, nosso secretário de Turismo, Silvano Maier, para conduzir e explicar de que forma irá ocorrer a nossa audiência pública. Ao meu lado esquerdo, lado direito dos senhores, tem um coffee break, quem quiser, fica à vontade para participar desse momento. Como eu disse, acredito ser, a partir de hoje, um marco histórico para o município de São Carlos, a partir desta audiência pública. Obrigado a todos pela atenção e passo a palavra à condução dos trabalhos dessa nossa audiência ao secretário Silvano. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos felizes aí com a presença de um grande público nessa noite importante para o município de São Carlos. Obrigado, prefeito, pelas palavras. Realmente nós estamos tendo uma dedicação muito grande, mas agora os resultados começam a aparecer, tudo fica mais fácil e as coisas começam a acontecer de uma forma mais rápida também. Gostaria de fazer um agradecimento especial à Câmara de Vereadores por ter cedido esse espaço, então, para nós estarmos realizando a audiência pública de hoje à noite.
e vamos dar início aos trabalhos apresentando as etapas da audiência de hoje à noite. É importante a gente fazer essa pequena apresentação para que todos saibam da forma que vai ser conduzido. Então vai ter um momento que todo mundo vai poder explanar a sua opinião, vai poder fazer perguntas, mas sempre no momento adequado. Então, gostaria de comunicar a todos também que, devido à importância desse momento, a audiência pública será filmada e gravada na íntegra, servindo como um instrumento de transparência e registro histórico. Temos uma equipe de apoio também, que está localizada aqui na lateral, com o crachá. Então, se precisarem de alguma informação no decorrer da audiência, elas vão ficarem até o final aí prestando um apoio. Quem quiser fazer inscrição para falar, também vai ser com elas, pode se dirigir até elas para fazer a inscrição. A fala vai ser para quem representar alguma entidade. As perguntas vão ser abertas a todo o público. Então, quem quiser fazer pergunta também vai ter o momento adequado. É importante que preste muita atenção na hora da explicação que o Wilson Miguel, aí, que é o coordenador do Grupo Eco e Eco, vai fazer as apresentações, para nós fazermos realmente as perguntas necessárias e dentro do tema que vai ser abordado nessa noite. Num primeiro momento, então, será apresentado o segundo Fórum de Turismo e todas as atividades desenvolvidas nos últimos 4 meses no município de São Carlos, com a participação da consultoria do Grupo Eco e Eco. Então é o segundo Fórum de Turismo, nós já tivemos o primeiro, e eles vão ser mais frequentes. É muito importante que a comunidade participe quando tem os fóruns de turismo, que é para estar informada e sabendo do que está acontecendo. E eu posso garantir uma coisa para vocês, as coisas vão acontecer de uma forma muito rápida. Então, quem quiser ter oportunidade, venha fazer parte, já fica um convite desde agora. Em breve estaremos anunciando já o terceiro Fórum de Turismo. Na sequência... Não, espera só um pouquinho aqui que eu pulei uma etapa. Na sequência, demonstração do cenário atual para conclusão e administração do parque aquático e apresentação de um plano de negócio com viabilidade para o mesmo. Oportunidade para formatar as perguntas relacionadas ao tema. Então, nesse momento em que o Wilson Miguel estará fazendo a apresentação do cenário atual e de uma proposta com viabilidade, um plano de negócio com viabilidade para o parque aquático, é o momento mais importante da audiência de hoje à noite. É o momento que vocês devem refletir bastante, tomar nota das suas dúvidas, para isso que a nossa equipe de apoio está aqui também. Então, elas têm papel, têm caneta, vocês podem tomar nota da pergunta quando vocês tiverem a dúvida, para depois, na ocasião adequada, estar fazendo as suas perguntas. Após a apresentação, será formada a mesa de honra, com o objetivo de auxiliar no esclarecimento das dúvidas. Na sequência, se dará início às falas e, posteriormente, será aberto às perguntas. Como vai funcionar? Quem já fez a inscrição para falar, vai ser em ordem de inscrição, e, posteriormente, vamos abrir para as perguntas. Vai ter uma pessoa com um microfone, levanta a mão quem quer fazer a pergunta, a pessoa leva o microfone e vai poder fazer a pergunta para tirar a sua dúvida. E para finalizar, baseado em todo o cenário apresentado, a tomada de decisão da comunidade. Então, depois, no final de tudo que for apresentado, de todas as dúvidas que foram sanadas, nós partiremos para uma decisão aí que a gente vai dar a opção no final, do que se trata quando vocês vão estar acompanhando também a apresentação do Wilson Miguel. A partir de agora, passo a palavra então para o senhor Wilson Miguel, que é coordenador do Grupo Eco e Eco, que presta consultoria para o município de São Carlos, que fará a apresentação dos fatos para os senhores. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Eu vou ficar aqui na frente porque se eu ficar ali do lado do púlpito, ninguém vai me enxergar. Né? Então, aqui acho que eu consigo falar com todos. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui, dividindo com a gente uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa vida, que é o nosso tempo. Nós temos aí 24 horas por dia, 365 dias por ano, e hoje vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa, mas vocês decidiram estar aqui, compartilhando o tempo de vocês, e um dos assuntos muito importantes
que nós temos aqui para a comunidade. Então, antes da gente começar, eu gostaria de uma salva de palmas para vocês que estão presentes aqui. Obrigado prefeito, obrigado Silvano. Eu sou o Wilson Miguel do Grupo Eco e Eco. Nós trabalhamos com o desenvolvimento turístico a nível nacional. Eu sou da cidade de Campinas, interior de São Paulo. Dá para ver pelo sotaque, né? Um sotaque um pouco diferente. Mas, trabalhando com muito carinho aqui em São Carlos, esse é o nosso projeto de número 157. Então, é um projeto muito emblemático para a gente. São 24 anos que a gente atua na área de desenvolvimento turístico. E nós aí, desde janeiro, estamos trabalhando aqui em São Carlos. E o que eu vou passar para vocês hoje foi tudo que foi realizado aqui em São Carlos no desenvolvimento turístico nesses primeiros 4 meses de trabalho. E, posteriormente, entre desses pontos, o ponto principal, que é a questão do parque aquático. Que foi um dos pontos que nós mais debruçamos aí, energia e fosfato, justamente para ter aí algumas soluções. Vamos lá então, pessoal? Oi. Pessoal do fundo, olha, tem 4 cadeiras aqui, ó. Pode ficar aqui na frente, ó, tem mais 4 cadeiras. Vamos se adequando aqui. Vamos lá então? Oi. Aqui na frente? Olha, uma sugestão aqui, ó, pedindo para apagar o corredor de luzes aqui da frente, para o pessoal poder visualizar os slides. Pessoal, o apoio da câmera aí, por favor. Já estão vendo aqui. Mas, pessoal, o que nós vamos estar vendo aqui? A Anice vai me ajudar passando? Pode passar, Anice? Vamos lá. O que nós vamos ver nessa apresentação? Vou ser bem objetivo. Nessa apresentação nós vamos estar vendo o avanço dos trabalhos feitos no turismo em São Carlos nos últimos 4 meses, desde quando nós começamos aí o processo de assessoria e reestruturação. As informações pertinentes ao Parque Aquático Municipal, que é mais um elemento o qual a gente vem trabalhando e vem discutindo e vem vendo quais são as possíveis soluções, e depois vamos aí ver a consulta, né? Fazendo uma audiência pública. Uma audiência é quando se lança uma ideia, um objetivo para a sociedade, e ela traz um feedback com a opinião dela. Então nós vamos conduzir nesses 3 pontos principais. Lice, vamos lá, próximo. Bom, qual é o caminho? Aqui de uma maneira geral, como que o turismo está se desenvolvendo em São Carlos? Né? Qual é o caminho? Por onde nós estamos percorrendo? O desenvolvimento turístico, ele é muito simples. Ele tem 3 passos importantes. E nós estamos dando o primeiro passo, que é justamente arrumar a casa. Tá? Então, o desenvolvimento turístico, qual é a primeira coisa que nós fazemos quando começamos um trabalho para perpetuar? É a gente arrumar a casa. Ou seja, quando você vai fazer uma grande construção, o primeiro passo é você investir no alicerce, nas bases. E é justamente essa a etapa que nós estamos agora nesse momento, né? Construindo e arrumando a casa. O segundo passo, que vai ser o próximo aqui, provavelmente até o final do ano, a gente diz que é começar a chamar as visitas. Né? Primeiro nós arrumamos a casa, no segundo momento começamos a chamar as visitas. E aí nós usamos o que, gente? Nós usamos a parte de publicidade, propaganda e mídia. Então o turismo ele vai sendo construído dessa maneira. Arruma a casa, chama as visitas. E depois, né, casa arrumada, visita convidada, aí o próximo passo é ser um bom anfitrião. E aí sim entra toda a parte de treinamento, qualificação de pessoal, e sim o receber bem. E aí, gente, aqui em São Carlos, a gente que vem de fora, sente uma hospitalidade natural das pessoas. Então é um clima bom, um clima agradável. Então eu tenho certeza que nós vamos chegar nesse nível de atender bem muito rápido, porque as pessoas aqui são simpáticas, isso é muito bom. Né? Então essas são as 3 fases e é por esse caminho que nós estamos trabalhando. Quais foram as etapas já concluídas em São Carlos? Nós começamos o trabalho. O primeiro passo, gente, do desenvolvimento turístico, ele passa por um diagnóstico. É como você, né, o secretário de saúde estava aqui, o Keller, falando de saúde, né? Como você vai no médico, primeira coisa que ele faz antes de te dar um remédio, você faz um diagnóstico. Você faz um exame para ver como é que você está. No turismo não é diferente. Então o primeiro passo no trabalho foi fazer um grande levantamento, um grande diagnóstico de como que está a situação de São Carlos referente ao desenvolvimento turístico. E nesse cenário, nós temos nossa primeira radiografia, aqui é muito importante. Nós traçamos elas em pontos fracos, né, pontos a melhorar,
e pontos fortes. E o que nós temos, gente, de pontos, né, fortes? Nós temos atrativos naturais bem desenvolvidos, são pontos fortes. Tem muito município que não tem o potencial de atrativo que tem em São Carlos. Depois nós temos a questão de infraestrutura. Né? Nós trabalhamos aqui em 24 estados brasileiros, né? E quando nós chegamos numa cidade onde tem uma infraestrutura, você tem rodovias asfaltadas para chegar ao teu município, você tem a cidade organizada, você tem rotatórias, né? Vocês têm faixa de pedestre. Né? Então, para vocês que estão aqui no dia a dia, isso é comum, mas muitas cidades no Brasil não têm isso. Então, a parte de infraestrutura, a cidade é boa, é um ponto forte, temos essa infraestrutura. Questão de finanças, né? É um município sadio economicamente, ou seja, as receitas e despesas estão equilibradas. 54% dos municípios pequenos no Brasil estão com problema financeiro, não conseguem captar recurso por falta de certidão. E aqui nós temos um cenário, vimos aí há pouco, né, os vereadores falando sobre captação de recurso e emendas, né? Então é um município saudável financeiramente, com uma economia muito forte. E o meio ambiente, nós não temos problemas ambientais. Então, dentro do cenário de desenvolvimento turístico, esses são os 4 principais pontos fortes que nós identificamos em São Carlos. E quais são os pontos a trabalhar, a melhorar? Planejamento. E aí, gente, nós não estávamos com um planejamento errado, simplesmente nós não tínhamos ainda um planejamento. E aí, nesses 4 meses, foram feito o Plano Municipal de Turismo. Nós vamos falar um pouco mais sobre ele aqui nessa apresentação. Então, o planejamento é um ponto a ser trabalhado e desenvolvido. Mobilização social. E hoje aqui, nós podemos ter certeza que o processo de mobilização e o sistema participativo de gestão está acontecendo. É uma diretriz do Ministério do Turismo e do Desenvolvimento do Turismo a nível nacional, que a comunidade esteja inserida no processo, isso valida o processo. Então, mobilização social, um dos pontos sendo trabalhado. Divulgação, nós vamos ter um momento certo de fazer a divulgação e posicionar o município a nível nacional, eu diria, dentro dos potenciais que ele apresenta a nível de turismo. E a gestão. Hoje temos aí um sistema de gestão participativa, um Conselho Municipal de Turismo atuante, aí presente os membros do Conselho, uma Secretaria de Turismo com um turismólogo técnico na coordenação, isso é um ponto muito importante, uma pessoa de conhecimento técnico. Então, esses são os pontos que estamos trabalhando. Então, dividindo São Carlos dentro de uma radiografia, 4 pontos fortes muito importantes, tá? E 4 pontos a trabalhar. Segundo passo, feito o diagnóstico, vamos fazer um tal de inventário turístico. O que foi o inventário? Foi uma grande mobilização entre o grupo de estudos e trabalhos turísticos, voluntários e o pessoal do Contur, para a gente identificar o que São Carlos tem. E aí, deu certo de estar o pessoal da cultura também fazendo o Plano Municipal de Cultura, nos auxiliou bastante nessa fase. O pessoal da agricultura, Secretaria de Agricultura, da EPAGRE, com muitos dados. E hoje, gente, nós temos um mapa de todos os atrativos, né, em funcionamento da cidade de São Carlos. E a gente trouxe um resumo para vocês. Né? Aqui nós temos aqui alguns dados do que São Carlos oferece. Né? Então nós temos aqui espaços para evento ao ar livre. São 9 espaços de eventos que existem aqui em São Carlos funcionando. Tá? Gastronomia típica. Nós temos 15 pratos típicos personalizados aqui da região. Muito forte a questão gastronômica. A questão de bares, restaurantes, alimentação. Nós temos 50 estabelecimentos que trabalham regularmente oferecendo boa alimentação. Bares, né, do pessoal do Galpão aqui, tem bastante gente aqui de bares e restaurantes. Então, gente, é muito rico o fomento desses serviços. Depois nós temos eventos, gente. Aqui foi uma admiração. Né? Nós temos aí 109 eventos por ano. Eventos oficiais, festas de comunidade. Isso dá uma média de 2 eventos por final de semana. Nós temos 54 finais de semana. Ou seja, você tem festa aqui todo momento. Isso é muito bom. Né? Isso movimenta a economia, isso mostra a força cultural que existe na cidade. Né? Artesãos. Nós temos aí 47 pessoas que produzem alguma coisa, né, diferenciada. E quando a pessoa compra um artesanato, ela está levando para casa um pedaço daquele local. Ou seja, a lembrança. Estou indo embora, mas estou levando um pedacinho de São Carlos comigo. Então,
muito fácil. E aqui um outro número, aqui mostra uma das grandes oportunidades. Nós temos 629 leitos, né, em hotéis regulares, pousadas, que oferecem um serviço de hospedagem. Então, nós temos aqui, esses são os dados de São Carlos. Até então, nós não tínhamos esses números. E aí tem uma grande máxima na administração, que é tudo que você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Então, um dos passos do inventário é a gente começar a medir o que nós temos. Em 2018, pelas estatísticas aí apontadas, nós já tivemos em São Carlos mais de 25 mil turistas que se hospedaram na cidade. Então, esse é um número real da cidade de São Carlos, feito com base no inventário. Todo esse material aqui depois está disponível dentro do drive do grupo de trabalho turístico, aí tem detalhado por formulários, tá, gente? Mas essa é a nossa radiografia de São Carlos. Feito o inventário, qual foi o próximo passo? O próximo passo foi a gente fazer um negócio chamado vocação. Ou seja, depois de levantado tudo, nós classificamos quais são as vocações, quais são os tipos de turismo que podem ser desenvolvidos na cidade e quais são o turismo que já está em andamento. Ou seja, a gente classifica. E aí vem uma grande felicidade. Tem alguns municípios que têm uma vocação, 2 vocações no máximo. Nós temos aqui 4 vocações muito fortes e uma com grande potencial de crescimento, né? Então isso facilita, a gente tem uma gama muito grande de potenciais produtos que podem ser desenvolvidos. Então, na vocação, nós temos aqui um cenário que vocação para o turismo rural é uma vocação latente, ou seja, nós temos na região pequenas propriedades com produtores que têm aí grande possibilidade de desenvolver o turismo na sua propriedade. Nós estamos fazendo um trabalho piloto em 2 propriedades aqui de São Carlos. Em breve vocês vão escutar muito falar dessas propriedades que já estão caminhando no desenvolvimento do turismo rural. Nós temos o turismo religioso, nós temos grandes manifestações religiosas e uma quantidade muito grande de igrejas preservadas, então é uma vocação do município. Nós temos o turismo de aventura, não podemos descartar o uso dos rios, o uso das matas que aqui estão, né? Estamos banhados aí por 2 grandes rios, é o Uruguai e o Chapecó, e os seus afluentes. E depois, gente, o turismo de balneabilidade, o turismo de balneário. Nós somos agraciados aí por uma das melhores águas termominerais do mundo, né? Circuito de cidades com águas termais, fechou uma parceria com a Unoesc agora, e eles vão fazer uma classificação da propriedade de minerais para todos os municípios. Então, todos os municípios que têm água termomineral vão ganhar aí da Unoesc uma classificação de quais são as propriedades. E nós sabemos que essa região aqui, não existe nenhum local no mundo onde tem uma quantidade e uma variedade de água termomineral abundante. Então, nós temos aqui na região a maior concentração de locais com poços que oferecem esse produto. E nós sabemos que onde existe água termomineral, existe grande potencial de desenvolvimento do turismo. Opa, obrigado, Silvano. O próximo passo que nós temos aqui foi fazer o Cadastur. O que é isso, gente? O Cadastur é o Cadastro Nacional de Empresas Turísticas. É onde a gente começa a colocar as informações das empresas que estão trabalhando no turismo de São Carlos, dentro de uma coisa que nós chamamos Mapa Turístico Nacional, né? O Ministério do Turismo ele tem uma classificação no mapa que vai de E até A, aonde A é a melhor nota, né? E é a pior, então, igual no meu tempo de escola também era assim, né? São Carlos está posicionado numa letra D, e com esse trabalho que foi feito, nós dobramos o número de empresas cadastradas no Cadastur. Automaticamente, a próxima validação da cidade no mapa nacional, São Carlos já vai figurar a nível nacional com uma nota melhor. Pela probabilidade, nós vamos chegar aí próximo de uma nota D. Então, isso vai colocar São Carlos dentro de um nível de visibilidade nacional. Então, o trabalho do Cadastur, trabalho que vai sempre perpetuar aí até a gente chegar a 100% dos empreendimentos turísticos que estão desenvolvidos. E depois, o próximo passo foi desenvolver um plano municipal de turismo, né, chamado Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo Sustentável. E aí, quero dar um grande agradecimento ao pessoal do Grupo de Estudos e Trabalhos Turísticos, que se dedicou para fazer isso, o pessoal do Conselho,
Secretaria de Cultura, Secretaria de Agricultura, pessoal da EPAGRE, porque, gente, em tempo recorde, 4 meses, tá? Ou seja, 48 dias de inventário para fazer todo o levantamento, e depois todo o trabalho de compilação desse plano, e hoje, né, acho que já foi apresentado para a Câmara de Vereadores a minuta inicial, para dar início à discussão, e São Carlos passa a configurar, né, dentro das cidades que tem um plano municipal de turismo e um conselho municipal de turismo ativo. Isso é como se tivesse nascido a certidão de nascimento do turismo de São Carlos, através da chancela do plano municipal. Então, o plano municipal de turismo também desenvolvido aí na sua primeira edição, com uma revisão a cada 2 anos. E depois, né, os próximos passos. O que nós estamos agora, daqui para frente, o que a gente vai fazer? A aprovação do Plano Municipal de Turismo, então já tramita na Casa Legislativa, juntamente aos vereadores, então é um processo mesmo de aprovação, e aí várias discussões para melhoria desse plano. Próximo passo, a partir do momento que nós tivermos esse plano, nós vamos cadastrar São Carlos dentro de um programa chamado Prodetur Mais Turismo, ou seja, São Carlos passa a ter um selo, ele passa a ser reconhecido a nível nacional como cidade turística. Isso acontece o quê, gente? Abre uma janela de oportunidades para mais investimentos no turismo da cidade. Investimentos via Pronatec, né, a nível de capacitação, investimentos aí para o setor privado, a nível de captação de recursos e empréstimos para fazer empreendimentos. Ou seja, nós passamos para um outro nível, né, de visibilidade turística nacional. E depois o próximo passo, e o mais importante agora, é o fomento de novos empreendimentos e novas atividades. E aí, na questão do fomento, nós sabemos que um dos pontos que pode alavancar mais rápido, de maneira mais forte, o desenvolvimento turístico da cidade, que automaticamente traz consigo a interação com mais 54 atividades, ou seja, toda vez que se investe em turismo, você investe em mais 54 atividades correlacionadas, e aí os gestores, né, percebem isso, por isso que colocam energia no desenvolvimento turístico. Nós sabemos que temos um grande potencial de desenvolvimento, aproveitando a água termomineral que temos aqui no município e aproveitando o parque aquático, que é o melhor projeto que existe de parque usando água termomineral da região oeste. Okay? E eu posso falar isso com propriedade, porque em 2015 nós trabalhamos no processo de reestruturação do parque aquático da cidade de Itá, e para fazer todo esse processo de reestruturação, nós fizemos uma ampla pesquisa, né, em todos os parques que estão funcionando na região oeste. Nós trabalhamos aí um raio de 250 quilômetros da cidade de Itá, fazendo essa radiografia, e visitamos todos os parques. Na época a gente também visitou aqui São Carlos para ver a estrutura planejada, e não há, gente, em nenhum desses locais, uma estrutura de um modelo de parque tão bem elaborado, tão bem estruturado, com a magnitude que nós temos aqui em São Carlos. Okay? Então, é realmente a melhor infraestrutura que nós temos. E como que foi o trabalho no parque? Tá? O trabalho do parque ele foi bem parecido com o trabalho turístico. O primeiro passo que nós fizemos foi um diagnóstico, né? Ou seja, foi a gente observar tudo que estava referente ao parque, né? Como que era o projeto, a construção, como que era a infraestrutura. E quando nós começamos a pesquisar o parque, nós, né, deliberamos que existia uma situação onde nós tínhamos o parque, que tem toda uma infraestrutura, e nós tínhamos uma situação de os poços e as lavras, a lavra da água, ser de uma outra empresa, né? Então nós tínhamos uma situação um pouco diferente dos outros locais onde nós já atuamos, né? Então, como a gente diz, né, antes de avançar, às vezes precisamos dar um passinho para trás e observar o que estava acontecendo. E aí nós, né, fizemos toda uma análise, identificamos que existe uma situação onde o parque, né, é um investimento municipal, com propriedade municipal, toda a infraestrutura, e depois nós temos uma outra situação, onde existe uma empresa que é detentora da lavra, né, ou seja, que ela tem o direito de uso da água termomineral. Então esse foi um dos pontos que nós levantamos.
E aí, qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi fazer um entendimento entre essas partes, empresa, dona detentora da lavra e o sócio e o setor público, para que houvesse um termo de compromisso de um fornecimento de água termomineral para o parque funcionar. Okay? Então, o primeiro passo, gente, para a gente fazer o parque funcionar, nós precisamos da infraestrutura, que é a água. E assim, chegou no consenso aonde essa empresa, por questões aí de diálogo, trabalho e também de demonstração de viabilidade, hoje nós temos um termo de compromisso, onde a empresa tem um compromisso de fornecimento de água termomineral, não somente para o parque, mas para todo outro empreendimento que possa vir a utilizar a água termomineral dessa lavra. Então, aí pode ser empreendimentos turísticos, pode ser uma necessidade agrícola, pode ser um outro empreendimento. Então, desde que haja viabilidade técnica, nós temos aí um documento assinado, um compromisso firmado entre as duas partes. Aí nós avançamos um outro passo. Resolvido a questão do fornecimento de água, resolvido a questão do como fazer, aí partimos para o próximo passo, que é justamente uma avaliação econômica. Ou seja, quanto vale a infraestrutura ali montada. Okay? E aí, gente, não entramos no mérito do quanto foi investido, isso a gente não vai conseguir resolver o que foi, mas sim quanto temos de metros quadrados daquela área, que é do município, quanto vale aquilo que foi implantado hoje. E aí, gente, muito bem assessorado, o São Carlos tem uma comissão de avaliação, que é um dos municípios aí mais organizados nesse tipo, que nós já vimos e nós já trabalhamos. E aí junto... Oi, pessoal da comissão de avaliação, tem alguém aqui? Presente, tá? Então, um agradecimento público aí pela dedicação. Pessoal, num sábado à tarde, a gente fazendo reunião por Skype, justamente para viabilizar todo esse processo. E sim, através de uma análise técnica, chegou-se à conclusão desse valor. Então, hoje, nós temos aí um valor de infraestrutura e um valor de patrimônio do que já foi implementado, no valor de R$ 4.501.000. Então, esse é o diagnóstico do parque. Vamos andando mais um pouco aqui. Próximo passo, o que nós fizemos? A gente fez uma análise do quanto custa manter o parque parado. Então, nós sabemos que ele tem uma infraestrutura, e essa infraestrutura não funcionando gera despesas para o município. E o que nós temos? Nós temos aí alguma coisa na ordem de 5% ao ano, que é o chamado taxa de depreciação. Ou seja, vamos falar um português aqui mais chulo, como diz na minha terra, é o que desgasta, é o que dá de prejuízo ele ficar fechado, é o que estraga. Então, ele tem uma variação em torno de 5% do valor do capital. Então, se nós temos aí 4.500.000, a cada ano que passa, ele não funcionando, ele acaba valendo menos. Ele vale menos 225.000, mais ou menos. Então, esse é um dos primeiros números que nós temos que levar em consideração. Quanto mais o tempo passa, mais ele vai se desgastar. Um outro ponto muito importante, gente, o parque não funcionando, o parque fechado, ele trava o desenvolvimento turístico. Imagina vocês, se algum investidor de um grande hotel, que pode vir para São João, que pode ir para Itá, que pode ir para Xanxerê, que poderia estar aqui em São Carlos, e ele olha que existe um grande empreendimento parado. Isso não traz confiança para a iniciativa privada. Então, o fato dele estar parado inibe algum outro empresário que queira vir investir. Então, ele traz aqui um problema de desenvolvimento. Quantos hotéis já estudaram São Carlos, e a gente tem relatos de empreendimentos que estudaram a cidade e optaram em investir em outra cidade justamente porque o empreendimento estava parado. Então, ele tem essa questão. Prejudica a imagem do município, consequentemente, se a gente não tem um município em desenvolvimento, ele prejudica a imagem, e isso faz com que realmente não venha outros investimentos. E nós temos um custo, uma despesa, em 2018,
Esse número já foi maior, depois houve um reajuste aí em algumas questões de contas, mas números oficiais, né, no ano passado ele deu uma despesa real de R$16 mil. Isso por ano. Ou seja, quanto mais ele fique parado, mais a depreciação, mais despesa ele dá, pior para a imagem do município. Então esse foi o diagnóstico do parque parado. E aí, para a gente concluir, quais seriam as etapas de conclusão? Aí o que nós fizemos? Nós fizemos um cenário. Para a gente ter um direcionamento, você traça um cenário que vai ser conduzido dessa forma, pode ser que haja algum ajuste no meio do caminho, mas você tem que partir de algum local, você tem que partir de algum direcionamento. E nós trouxemos um cenário pensando numa inauguração de curto prazo, ou seja, colocar o parque para funcionar, para viabilizar toda a receita, toda a entrada de recurso. E nós temos aqui alguns números. Vamos pensar aqui numa infraestrutura para o término do parque, dentro de condições básicas de funcionamento. O que precisa de aporte financeiro para pegar aquela estrutura da forma que está lá e colocá-la para funcionar? Nós precisamos aí na faixa de R$1.879.000. Então, com esse aporte, nós conseguimos aí colocar a infraestrutura em condições de atendimento ao público. Depois nós temos uma rede de distribuição. E aí, gente, essa rede de distribuição não é uma rede comum. Como a água é termomineral, é uma rede com tubos térmicos, que ela tem que manter as propriedades da água desde a saída do poço. E nós temos aí uma tubulação ligando o poço profundo até o parque. Então essa tubulação ainda não está pronta. Então nós temos um outro investimento na ordem de R$320 mil. E um grande detalhe, o projeto inicial, ele previa uma praça de alimentação que seria feita num segundo momento. Mas nós sabemos que uma das necessidades básicas do ser humano é comida. Então, não teria viabilidade um parque se ele não tivesse uma praça de alimentação que suportasse toda a infraestrutura do parque. Então, aquela praça de alimentação prevista no projeto, nós colocamos ela como prioridade, dentro de um modelo mais atual, onde ela não seria apenas concentrada, mas sim distribuídas em vários outros quiosques, que pudessem ter outras pessoas trabalhando, enfim, um modelo mais diferenciado, um modelo mais moderno. Então nós temos aí um outro valor aproximado de R$1.372.000. Isso dentro das condições e magnitude do parque. E depois, que está tudo construído, e aí a gente vai colocar esse grande gigante para funcionar. O que a gente precisa? Precisamos de funcionário, precisamos de material, precisamos colocar aí publicidade e propaganda na rua, para trazer um número de clientes suficiente para manter a estrutura funcionando. E aí, nos próximos 5 anos, a gente precisa de uma coisa que é chamada de capital de giro. Ou seja, é quanto de dinheiro eu tenho que ter para fazer o negócio funcionar durante um primeiro tempo, eu tenho que ejetar dinheiro, até que ele encontre um ponto de equilíbrio que possa dar o retorno financeiro. Então, nessa primeira ordem, nós temos aí um valor de R$568.000 aproximado, tá, gente? Isso é um valor estimado. É claro que depois que se aprofundar nos orçamentos, esse número pode ser um pouco menor, ou pode ser um pouco maior, enfim, alguns ajustes com certeza podem ser feitos. Mas esse é um cenário, tá? E para construir aí uma tomada de decisão. Então, em resumo, para a gente sair do estágio que estamos hoje e começar a funcionar, e manter esse funcionamento durante um período aproximado de 5 anos, é necessário um aporte financeiro na ordem de R$568.000. Então, esse é o primeiro passo. Segunda fase, existe no projeto mais 2 outras fases de expansão, que são fases aí que colocam outros equipamentos, colocam tubo-água, a utilização da área de mata para a parte de trilhas, infraestrutura, espaço com espaço. Então, nós temos aqui uma série de outros incrementos, que se levado o projeto à risca, nós teríamos aí uma segunda etapa com mais 1.300.000 e uma terceira etapa com mais 1.740.000. Ou seja, o total previsto dentro da infraestrutura de 8.639.000.
Então esse seria o valor de investimento. Sendo que com 5.500 eu faço a primeira parte e a parte necessária para começar. Né? Então esses são alguns dados interessantes. Qual seria o ponto de equilíbrio? Né? Ou seja, se a gente começar agora em 2020, colocar o parque funcionar dentro daquele plano de aporte com 5.600.000 reais, né? Em 2025, né? Ele atinge aí o que nós chamamos de ponto de equilíbrio. Ou seja, o momento onde você não tem mais necessidade de fazer aporte financeiro. Ele já vai estar dando recurso suficiente para pagar as despesas operacionais. Nesse momento, nós estamos próximos aí de 129 mil turistas por temporada. Okay? Então, esse é um valor estimado. Ah, Wilson, isso é muito ou isso é pouco? Se nós pegarmos a população economicamente ativa de uma região aqui de 150 quilômetros, nós estamos falando aí de 22% dessa população. Ou seja, é um número razoável. Se nós compararmos com cidades que operam parques, por exemplo, Itá, que é o local onde nós prestamos assessoria, em 2018, nós tivemos 107 mil pessoas que passaram pelo município. Né? Então, o número de um município que está aí começando. Se nós pegarmos Piratuba, aqui próximo também, que já é um município consolidado, um município que já está há quase 60 anos trabalhando com desenvolvimento de turismo termomineral, ele teve 500 mil de pessoas na temporada passada. Né? Foram 507 mil pessoas que passaram. Então, se a gente olhar o número de 129 mil pessoas, nós não estamos superestimando o número de pessoas, mas também não estamos falando de um número baixo. Nós estamos falando de um número real. Né? Se nós aumentarmos o número de pessoas, esse investimento pode retornar antes. Se nós não conseguirmos atingir esse número, esse ponto de equilíbrio, ele vai, né, postergando. Então, esse é um dado importante. Próximo dado, que é quando que ele começa a dar lucro, né, dentro desse cenário. Se a gente fizer um aporte financeiro, tiver um crescimento de 15% ao ano, que é a meta prevista, investimento em publicitário, esse aporte inicial, desses 8 milhões, ele volta para o caixa de quem investiu em 2049. Ou seja, nós temos aí 30 anos de amortização desse investimento. A partir dessa data, sim, né, a gestão pode dizer aí que está aferindo lucro com todo o empreendimento. Então, esse é o primeiro cenário que foi traçado. É claro que são cenários, nós podemos aqui acelerar esse processo pode sofrer numa crise e ir um pouco mais lento, mas o importante é justamente a gente ter esses números aqui para começar a vislumbrar algum cenário. Qual é o caminho, gente? E aí, a gente pesquisou qual seria o caminho para fazer todo esse sistema funcionar dentro da realidade que nós temos. A realidade do setor público com as contas justas, né? E um equipamento com essa magnitude que precisa ser explorado, que precisa dar resultado. E aí sim, gente, é onde é o próximo passo e é o direcionamento. E aqui é onde vocês vão falar para a gente se a gente vai por esse caminho ou se a gente dá um passo atrás e pesquisa outro caminho. Mas esse é um caminho que outros municípios já traçaram. Tá? Esse é um caminho que deu resultado em outros locais. Esse é um caminho que a gente sabe que ele é seguro. Por quê? Por experiências já em outros locais. Então, esse é um dos pontos importantes, que seria a gente partir para um sistema que nós chamamos de concessão remunerada. O que é uma concessão remunerada? É a gente dar o direito de uso para uma iniciativa privada, explorar um bem, e essa iniciativa privada faz um pagamento de benefícios para a administração, para o setor público. Né? Há uma troca, há uma compensação. Então, nós sabemos que não é função da municipalidade gerir parques. Isso não está dentro dos critérios de administração. Né? O município tem que gerir saúde, segurança, educação, estradas, né? E já tem bastante coisa para fazer. Então, esse é um dos caminhos, é fazer um processo de remuneração, né? De concessão remunerada. O que nós podemos observar se o parque estiver funcionando?
né, qual seria o cenário dele funcionando? Automaticamente, gente, ele alavanca o turismo e a economia. Se nós estamos falando aí de 129 mil pessoas por temporada, nós estamos falando aí de 3.600 banhos por final de semana. Né? 1.800 pessoas no sábado e 1.800 pessoas no domingo. Constantemente. Nós sabemos que a cada R$1 que o turista traz para a cidade, movimenta mais R$2,25 na cadeia econômica. Então nós temos uma economia funcionando. Ou seja, a gente que ganhou dinheiro fora de São Carlos, está vindo para São Carlos e deixando o dinheiro aqui em São Carlos. Então esse é um dos benefícios do parque funcionando. Segundo ponto, gente, dentro desse cenário que nós fizemos, né, ele gera 27 empregos diretos. Ou seja, para funcionar toda a infraestrutura do parque, mais toda a infraestrutura de alimentação prevista para atender esse número de pessoas, no mínimo, ele gera 27 empregos diretos. Fora isso, gente, ele vai gerar os empregos indiretos, que são os prestadores de serviço, as pessoas que vão começar a ter lá algum tipo de serviço indiretamente. Então aqui a gente pode citar, posto de gasolina é um que indiretamente é beneficiado. Por quê? Porque a pessoa vem com o carro, precisa abastecer para ir embora. Né? O pessoal de serviço mecânico, ele é beneficiado, um carro quebra, né? Um borracheiro é beneficiado. Então os mais diversos segmentos acabam sendo beneficiados. Então, diretamente, são 27, indiretamente, não temos como calcular, mas muitas pessoas são impactadas. Fluxo estimado, nós temos aí 129.600 ingressos, isso para o parque atingir o ponto de equilíbrio, aí sim, toda a estratégia de marketing, publicidade deve ser para atingir esse número, dá uma média aí de 3.600 banhos, mais ou menos, por final de semana. Esse é um número conservador. Observe que não é um número extraordinário. Vocês fazem festas e eventos aí que vocês aglutinam mais de 4.000 pessoas aí no final de semana. Então é um número plausível. Depois nós temos, o próximo aqui, né, cerca de R$128 mil que arrecada de ISS. Ou seja, um parque funcionando com 129 mil pessoas por temporada, entra no cofre público de ISS R$128 mil né, por ano. Então esse é um número, né, expressivo. Hoje o parque fechado ele dá despesa, o parque funcionando, na pior das hipóteses, ele gera uma receita de R$128 mil por ano de ISS. E aí o gestor sabe que o ISS é um recurso que entra no caixa do município, que pode ser destinado diretamente para as necessidades básicas do município. Depois nós temos aqui uma previsão de um valor, né, de aluguel. Então a comissão de avaliação, dentro dessa avaliação, pela área do parque, pela concessão, vislumbrou qual seria um valor que esse permissionário pagaria para o município mensalmente para poder usar essa infraestrutura. E aí sim, gente, foi pensado estrategicamente, de uma forma para não onerar o investidor, mas também de uma forma que compreenda a lei municipal que prevê essa remuneração. Tá? Então nós temos aqui um número de em torno de R$60 mil, né, por ano, que entraria no caixa do município referente ao aluguel. Esse número pode ser maior, esse número pode ser menor, esse número pode sofrer ajuste. Mas a nível de exercício de cenário, esse foi o valor levantado. Dentro dessas condições, tá, nós pensamos que daqueles 4.500.000 que o município, né, tem de patrimônio, em 24 anos, volta um slide para mim, tá? Em 24 anos, nós temos o chamado payback do município. Ou seja, ele tem aí um retorno do investimento dele, dos 4.500.000, que é o investimento de capital, que volta para o caixa do município, de acordo aí com esses números apresentados. Então, um payback, um retorno aí em 24 anos. E por fim, tá, um dos pontos que eu vejo que é um dos mais importantes para a reativação do parque é a chamada tarifa social. Ou seja, aquela onde o cidadão de São Carlos ele tem direito de usar, né, toda a infraestrutura do parque, ou seja, todos os benefícios da água termomineral em dias determinados de maneira gratuita. Então, esse é um benefício. Se você vai no Balneário de Bonito, por exemplo, né, Mato Grosso do Sul, né, lá você tem o Dia do Cidadão Bonitense.
E aí, naquele dia, todo cidadão da cidade de Bonito, né, morador do município, pode usufruir de todos os benefícios da infraestrutura do parque. Se você vai em Itá, você tem lá os dias do cidadão. Piratuba, você também tem, né, alguns dias diferenciados. Então, gente, uma das formas aqui de economizar na saúde é usar os benefícios da água termomineral. E aí sim, por que não você ter um dia, ou 2 ou 3, específico para ter justamente a população, né, tendo o direito de uso desse benefício que nós temos aqui em abundância, que é a água termomineral. E aqui nós temos, então, os benefícios do parque funcionando. Próximos passos para um processo de concessão. E é aí que nós vamos decidir se avançamos nesses próximos passos, né? Que é definir se vamos por esse caminho. Isso a gente vai sair hoje aqui dessa reunião com essa definição. Tá? Depois, nós temos aqui a preparação de uma minuta, ou seja, é elaborado um documento pensando em todas as propostas e possíveis fases de um processo de concessão. Ok? E depois, esse documento fica disponível por um período, né, dentro do site da prefeitura, para análises, propostas, sugestões, até nós construirmos aí um modelo ideal. Então, esse seria o processo de concessão. As próximas etapas. Então, primeiro passo, definir se vamos por esse caminho. Segundo passo, preparar essa minuta. E o terceiro passo, justamente, né, deixar ela para consulta, para que todos possam opinar e dar sugestões com relação a esse processo. E depois, né, aqui, realmente, nosso processo de definição é o parque funcionando ou manter o parque fechado. Bom, então, pessoal, olha, eu passei 2 minutos do meu tempo aqui, mas foi por uma causa justa, né? Muito obrigado pela atenção. Então, Silvano, à disposição de vocês. Bom, vamos dar sequência então na audiência. Gostaria de que nós formássemos a mesa de honra então agora, que também vai auxiliar na definição aí para tirar, enfim, as dúvidas de todos que fizerem perguntas. Representando a administração municipal, gostaria de chamar então o prefeito Rudy Miguel Sander, que já se encontra aqui conosco, o vice Kellen Giongo, que também já se encontra na mesa. Representando a assessoria jurídica do município de São Carlos, Tobias Perotto, também que vem à frente aqui, fazendo um favor. Representando a Câmara Municipal de Vereadores, o presidente da Câmara de Vereadores, Ademir Antônio Damin, o Martelinho. Representando o grupo Eco e Eco, o consultor Wilson Miguel. E representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Evento, Silvano Maier, que sou eu. Então, nesse momento, gostaria de ver se tem mais alguém que gostaria de falar como representante de alguma entidade que fizesse a inscrição, que ainda está a tempo. Nós vamos dar início, então, a quem já fez a inscrição. E, no segundo momento, vamos abrir para perguntas. Então, nesse segundo momento, quem tiver interesse em tirar a dúvida e fazer a pergunta, levanta a mão e as meninas vão estar levando o microfone aí para que possa fazer a pergunta e ter as respostas aí. Sim, sem dúvida, a pergunta vai ser no microfone, né, até para que todo mundo tenha acesso ao que se trata, né, o assunto. Então, eu gostaria de chamar no primeiro momento André Luiz Verlan, presidente do CDL, Verle, que fizesse uso da palavra por até 3 minutos. Pode ser. Prefere aqui também? Bem tranquilo. Tá bom assim. Boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de saudar a todos e agradecer o convite por participar e expor a opinião, não só minha, mas do clube que a gente representa, que é o CDL, e falar da importância desse momento, porque o turismo é uma grande indústria, né? E nós somos beneficiados pela natureza e nós temos que explorar isso. Eu acho que nós estamos há muito tempo
parados, perdendo muito tempo, né? E nós devemos, o mais rápido possível, destravar isso. O CDL, a opinião do CDL, é que realmente a gente partilhe dessa ideia, tá? Que nós venhamos a buscar parceiros para que esse parque aquático venha a funcionar e o mais rápido possível. Muito obrigado. A segunda entidade a fazer uso da palavra, então, a CISC de São Carlos, representada pela Rose Tavares Schlosser. Nós temos também a oportunidade para sugestões e críticas. Vai estar sendo passado um formuláriozinho, então, é um papel pequeno aí, mas todos podem ter a oportunidade de estar dando uma sugestão, é muito importante para o decorrer dos trabalhos. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite e gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes. Eu acho que é muito importante para a comunidade hoje. Então, assim como já disse o nosso colega, o André, nós representamos uma entidade que também partilha dessa ideia. Entendemos que, a partir dessa administração pública, não teria condições. Entendemos também que São Carlos é uma cidade privilegiada e que nós não podemos tirar parte do que hoje já vem planejado pela administração pública. Entendo que o orçamento já está planejado e tem muito a que fazer ainda, então vamos deixar para investidores. Entendo que pessoas que têm capacidade de vir dar sequência a esse negócio possam fazer isso com capacidade e com muita categoria. Esse nosso potencial gigantesco, que São Carlos vem sendo privilegiado há muito tempo, precisa deslanchar. Nosso turismo é uma das pastas mais democráticas que a gente conhece. Ela atende a todos, como é que eu vou dizer? Ela consegue atender a todos e a todos, a todas as empresas e as pessoas, porque ela consegue, nós todos ganhamos. Tanto atendendo o turismo, quando chega na cidade, chega dinheiro novo. É isso que nós queremos. Obrigada. Aproveitar a oportunidade de fazer um agradecimento aí à comissão de avaliação, que realmente fez um empenho muito grande, né? Nós reunimos no sábado à tarde lá no gabinete do prefeito para fazer alguns levantamentos aí de valores. Foi muito importante para nós chegarmos nesse momento. E gostaria de pedir para que os membros do grupo de estudos e trabalhos que se fazem presente aqui levantem a mão. Acho que são pessoas que merecem uma atenção especial, estão trabalhando de forma voluntária aí. Com certeza estão fazendo parte aí, auxiliando muito no desenvolvimento do turismo aí no município de São Carlos. Dando sequência, gostaria de chamar o senhor Rudy Celso, presidente do Conselho Municipal dos Idosos, para fazer uso da palavra. Pode ser o microfone lá? Consegue? Senhor Rudy? Pode ser? Meu boa noite a todos. Digo aos senhores que, com muito orgulho, represento o Conselho Municipal dos Idosos. Isso me deixa muito feliz. É uma classe muito unida, muito sofrida, bem esperançosa e cheia de entusiasmo. E me pediram, antes que eu quem eu visitei, que transmitisse o abraço, o agradecimento a todas as autoridades, a esse conselho corajoso, aos vereadores, ao prefeito e a toda a comissão. Eles diziam para mim, nós não podemos vir,
Veja que a palavra já é de pessoas que não têm tanto estudo. Elas não podiam se fazer presente, mas que eu a representasse e dissesse: obrigado por tudo que vocês estão fazendo por São Carlos. Isso é quase um milagre. Então, gostaria de dizer que todos os idosos do município de São Carlos estão favoráveis à concessão. Muito obrigado. E a última inscrição que temos, então, para fazer uso da palavra, a representante do Conselho Municipal de Turismo, que é um outro órgão muito importante, que está fazendo um grande trabalho, a vice-presidente Lilian Castellani. Boa noite a todos. Cumprimento o prefeito Rude e todas as autoridades aqui presentes e o grande público que está aqui representando a sociedade civil. Queria compartilhar com vocês que o Conselho Municipal de Turismo é um órgão novo. Nós começamos os trabalhos no ano passado e as reuniões efetivas começaram nesse ano. O Conselho tem o objetivo principal de discutir e propor ações relacionadas ao turismo para o poder público e tem representação do poder público em menor porcentagem e uma maior porcentagem de entidades da sociedade civil. Quando da formação do Conselho, nós falamos em buscar pessoas que acreditavam no desenvolvimento do turismo aqui em São Carlos. E nós acreditamos ainda que há um enorme poder em pessoas reunidas, organizadas e com informação. Entendemos que a Secretaria de Turismo está fazendo isso, principalmente com o apoio do Grupo Eco e Eco, com relação a todo o estudo que eles têm feito, que talvez nós não tivéssemos a capacidade e a experiência que eles têm para fazer. E quando eu falo em acreditar, tenho que citar aqui a área com a qual eu trabalho, que é a área de turismo rural, que, como vocês perceberam na apresentação do Wilson, tem um grande potencial. Nós já temos esse potencial sendo desenvolvido, mas numa pequena proporção. Um exemplo aqui é a família Kern, que no ano passado recebeu cerca de 500 turistas. Parece pouco, mas para o nosso turismo rural é bem significativo. Também gostaria de compartilhar aqui com vocês que o grupo Acolhida na Colônia, que alguns de vocês devem conhecer, que é uma ONG muito organizada no estado de Santa Catarina, que trabalha com turismo rural, está fazendo hoje 20 anos. Estão na Assembleia Legislativa, inclusive sendo homenageados lá, recebi no grupo do WhatsApp aqui da IPAGRE. E hoje eles estão colhendo os frutos, 20 anos depois. Então, quando o Wilson mostra aí esses resultados, né, e a longo prazo, a gente percebe que realmente a gente tem que ter um trabalho muito bem organizado de planejamento para colher bons frutos. Com relação ao parque aquático, quero dizer para vocês que nós estamos na região das Rotas das Termas e na região turística do Vale das Águas, que também é uma grande conquista. Antes nós pertencíamos ao Grande Oeste e hoje nós somos uma nova região turística, Sandro, né? O Vale das Águas, uma grande conquista que a gente teve presente. E temos um potencial enorme. Porém, os nossos cidadãos às vezes desconhecem, nossos escolares, a gente perguntou essa semana sobre termalismo, quando eu trabalhei com escolares, e muitos deles não sabiam, e eles desconheciam, inclusive, que existia águas termais no nosso município. Essa é uma realidade, nós precisamos divulgar o potencial que a gente tem, tudo de bom que a gente tem, e usar com sabedoria. Por fim, em nome do Conselho Municipal de Turismo, dizer que nós estamos acompanhando as ações do Grupo Eco. Friso aqui que eles fizeram um trabalho maravilhoso, um trabalho duro, e que nós também reconhecemos o trabalho deles e que as definições que eles colocam aqui para concessão, a gente também acredita que é uma boa proposta para o nosso município. Que nós possamos daqui para frente definir essa questão e usufruir do desenvolvimento econômico e social que o parque pode trazer. Obrigada. A título de curiosidade, já serve como mais uma prova do desenvolvimento do turismo aqui no município de São Carlos. A Lília nos trouxe um número aí de 500 turistas no ano de 2018 que visitaram a família Kern. Eu tive o prazer de ir novamente lá, já fui algumas vezes no sábado passado. Até levei a minha filha junto lá fazer o passeio, temos as fotos, muito bacana. E nesses 15 dias desse mês,
nós chegamos a 100 turistas. Então você veja a evolução que em 15 dias passaram 100 turistas. Vou deixar que já vem o próximo. Passaram 100 turistas lá na casa da família Kern, enquanto o ano passado passaram 500. Então é uma evolução muito grande, né? Se tratando em proporções, aí eu acho que estamos realmente no caminho certo. Temos mais uma pessoa que fez a inscrição agora de última hora aqui, a gente vai abrir ainda, né? E depois vamos partir para as perguntas. É o Rude, representante do MAB, pode se fazer presente aqui? Escuta ele sim, Pode ser? Pode ser? Não tem problema. O Paulo, então, vai representando o MAB e vai fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu apenas disse que, em nome dos pescadores, através do movimento, que nós também queremos lembrar que nós também ficamos muito felizes, porque vocês podem ter certeza que nós fizemos muita luta junto com os pescadores e o movimento para trazer esse parque aqui, para que seja São Carlos ter. E também estamos felizes e agradecer os vereadores, o prefeito, por ter iniciativa, tanto da oposição quanto por vocês conseguir se unir num projeto que nós sonhamos ter. Um dia nós saímos na região, nós falávamos, nós somos de São Carlos, lá o carnaval. Nós queremos voltar, nós queremos ser lembrados, talvez, com esse parque aquático que tudo nós sonhamos. Nós queríamos só deixar registrado que o movimento, junto com o professor, também tiveram a luta para trazer esse parque para São Carlos. E agradecer a todos, principalmente o palestrante. Parabéns, deixou nós aqui com entusiasmo. Tomara que Deus abençoe nós, que nós conseguimos chegar a esse ponto. Muito obrigado. Preciso aproveitar as palavras do Paulo aí, né, do Paulinho, e realmente, com relação à Câmara de Vereadores aqui, estão de parabéns mesmo pela postura, como estão atuando aí, né, pensando realmente no progresso do município de São Carlos. Eu e o Jefferson somos amigos aí de longa data, né, Jefferson? Acho que é mais de 20 anos. Tivemos um pequeno desentendimento aí outro dia aí, mas foi um pequeno mal-entendido realmente. Hoje eu estava em casa me preparando para vir, ansioso, nervoso, porque quando você trabalha com emoção, você acaba não conseguindo deixar escapar, né? Se tu fala de um assunto qualquer, aí tu fala fácil mesmo. Mas aqui realmente, no meu caso, eu me sinto muito emocionado e realmente eu tenho dificuldade de falar. E recebi uma mensagem do Jefferson lá, me desejando tudo de bom, né? Que eu tivesse um bom trabalho hoje aí, me parabenizando. Que bacana, me senti melhor assim, isso é importante. E eu vejo isso que todos os vereadores aqui estão realmente pensando no desenvolvimento do município de São Carlos. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas aos vereadores. Eu sou um cara muito simples, mas eu costumo ser muito justo. Eu acho que quando as pessoas fazem por merecer, a gente precisa lembrar. Talvez alguns nomes aí tenham escapado no decorrer dos trabalhos aí. Vi agora o Ivan Pedro Bonissoni aqui, lembrei também, fez um esforço danado para estar lá no sábado à tarde, participar da reunião do conselho. E assim tiveram várias pessoas e a cada momento mais pessoas estão fazendo parte do desenvolvimento do turismo e é por isso que as coisas estão dando certo. Então agora nesse momento nós vamos abrir para perguntas, né? Para quem tiver perguntas para fazer, tirar as dúvidas aí. E depois nós vamos para a pauta real da audiência aí, que é para ver se o pessoal compreendeu a ideia, se concorda com a ideia, né? Para nós tomar a decisão. Então fica aberto agora para perguntas. Só levanta o braço, que já... Só quando pegar o microfone se identifica e daí pode fazer a pergunta. Num primeiro momento a pergunta será direcionada ao Wilson Miguel e num segundo momento os demais membros da mesa poderão auxiliar ou complementar a resposta. Boa noite a todos, meu nome é Sandro, sou médico lá do Balneário de Pratas. É uma pergunta que talvez envolva um pouco a administração, o seu conhecimento na área do turismo, infraestrutura. E a minha dúvida é a seguinte, o poder público, no caso, poderia, nesse sistema que seria uma pré-terceirização, né, do balneário,
terceirizar 49% ou 51% apenas do parque, tirando do poder dele, porque ele não pode administrar o parque, certo? Não pode gerir o parque, foi o que o senhor falou. Então, legalmente, poderia ceder 49% do parque, ficar com 51%, e aí dividir esses 49% num valor de joias, tipo uma sociedade de um parque aquático particular, um clube recreativo, e juntar dentro da própria sociedade em torno de 6 milhões de reais e botar 400 cotas para serem vendidas, a um valor de 13 a 15 mil reais. Ou seja, a gente poderia buscar isso na casa mesmo e terminar a construção do parque, finalizado. Essas pessoas que compraram a joia poderiam ter acesso familiar, hereditário, como algumas outras situações, de frequentar o parque ao longo da sua vida. Enfim, fica uma ideia aí, poderia ser sanada essa dívida dentro da sociedade de São Carlos, terminar ele, né? E aí então poderia sim ser liberado o parque já pronto, aí ficaria mais fácil para que alguém quisesse pegar o parque. Então essas pessoas teriam uma joia e também teriam uma parte em cotas, entendeu, do lucro que isso vai ser gerado. Acho que não demoraria 24 anos para isso retornar para o município. Talvez em menos de 10 anos retornasse. Ok, obrigado pela pergunta, bem oportuna, que dá oportunidade para a gente de colocar aí quais são os caminhos e como que é a modelagem do que nós chamamos de uma proposta de técnica e preço. Aqui foi bem rápido a explanação, mas quando se faz todo um processo de concessão a nível de técnica e preço, todas as pessoas, né, empresas privadas, CNPJs ou associações ou grupos de pessoas, eles podem participar do evento licitatório com base numa apresentação de propostas. Ou seja, nós não determinamos qual é o modelo. Nós apresentamos quais são as possibilidades, mostramos quais são os números de viabilidade e aguardamos dos interessados que apresentem as propostas. E essas propostas elas são analisadas através da comissão que nós temos aqui em São Carlos, e depois quem é o vencedor? É aquele que apresenta a melhor proposta com a melhor viabilidade. Então nós colocamos alguns critérios como geração de emprego e renda, alguns critérios como a tarifa social, alguns critérios como qual é o aporte financeiro que deve ser feito no curto, médio e longo prazo, mas deixamos sim para os interessados apresentarem a melhor proposta. E essa proposta que o senhor levantou agora, sem dúvida, é uma proposta muito bem-vinda, né? E é uma proposta extremamente plausível para esse momento. E com certeza, dentro desse processo, uma proposta como essa, provavelmente ela vai ter um peso maior na tomada de decisão, porque envolve pessoas de São Carlos. Okay? Envolve são carlenses que têm um amor maior por esse empreendimento, que sabe de toda a história e realmente querem ver funcionar. Então, muito obrigado pela pergunta e deixo bem claro para o senhor que essas ideias e as outras ideias, todas elas são muito bem-vindas no formato de uma concessão, desde que nós avançamos por esse lado. Respondi. Só complementar aqui também, Wilson, e parabenizar o Dr. Sandro pela pergunta. Existe hoje no mercado financeiro algumas dificuldades de você acessar crédito, principalmente quando você envolve o poder público. Então, como é que para o banco que vai liberar dinheiro, dizendo que o município está como partícipe lá e qual é a garantia que o município dá para a instituição financeira? Então, ainda na nossa movimentação do mercado financeiro atual, existem algumas restrições com o poder público ir buscar recurso em função das garantias. Então, mas é algo a ser estudado, Sandro. Obrigado pela tua participação. Mas hoje ainda temos essa pequena dificuldade. Já encontramos a dificuldade, Wilson, junto com a Sociedade do Águas de Pratas e Mineração, onde o município tem 17%. Também o sócio majoritário não consegue acessar recursos, porque justamente o município é um sócio nessa sociedade. Então, mas só para contribuir. Mais alguém aí, pessoal? Importante esse momento aí, que tirem todas as dúvidas aí. Boa noite a todos. Eu gostaria de perguntar, haja vista que é do conhecimento de todos que houve investimentos do município naquele local,
e que o Ministério Público Federal, onde existe uma ação, e eu não ouvi comentário a esse respeito, então eu gostaria de saber se existem informações a respeito desse processo, porque, a meu ver, a comunidade de Pratas tinha direito à compensação, que era o parque aquático, e ele não está pronto, então eu queria saber algo a esse respeito, de como está o processo na justiça, pelos investimentos públicos que foram alocados naquele local, e pelo que eu sei, o valor é superior ao que foi apresentado aí, que representa o patrimônio do município. Então essa é a minha pergunta. Opa, obrigado pela pergunta. Sem dúvida, gente, toda a questão que envolve, né, algum bem público, né, então ele tem aí uma atenção especial, e nesse caso, principalmente, nós temos aí uma atenção via Ministério Público, que já tem uma ação e um certo apreço por esse caso. O que nós levantamos? Né? Nós levantamos que realmente houve um investimento maior, na ordem de 5 milhões, né? E que esse valor apurado é um valor de depreciação. Então nós temos essa informação. Qual que é o próximo passo? A partir do momento que nós definirmos qual é o caminho, é preparado um grande relatório com todas as ações e as intenções, e esse documento ele é apresentado ao Ministério Público, né, a nível de consulta e a nível de intenção, e aí nós temos sim um posicionamento se tudo que nós estamos planejando, se tudo que nós estamos conduzindo estar coerente com a vontade, com o que foi determinado por ele, por esse órgão. Então, até esse momento, nós só temos aí acesso ao que consta no autos do processo, né? E aí o próximo passo seria justamente formatarmos um relatório com todos esses passos, todas essas questões, com as ideias e com esse caminho, e fazer uma apreciação, né, uma consulta, uma informação, que provavelmente, né, quando você tem aí o Ministério Público junto com você, falando o que é certo e o que é errado, você faz tudo certo para não dar nada errado. Então esse é um caminho a percorrer. Então o próximo passo seria justamente um grande relatório de tudo que está sendo pensado e do direcionamento, e uma consulta justamente para ter um parecer aí se nós estamos no caminho certo e se é aprovado o que nós estamos planejando. Então esse seria o caminho aí via Ministério Público. Quer complementar, doutor? Boa noite a todos. Então, respondendo à pergunta do Cardoso, de fato houve uma notícia crime na Procuradoria Federal, onde foi instaurado um procedimento investigativo em relação ao parque aquático. Como sabemos, inicialmente a FAO Chapecó iria entregar o parque pronto, mas houve um pedido do Executivo na época, e a Câmara aprovou que o município receberia o dinheiro, construiria o parque aquático. Nesse valor, se eu não me engano, era 6 milhões e 500 mil reais. 2 milhões e 260, aproximadamente, foi investido no poço. Mas não foi o município que adquiriu o poço foi entregue enquanto era para ter sido entregue valores. Foi adquirido o terreno por 400 e poucos mil reais, então nós já chegamos aí na casa dos 2 milhões e 600, ultrapassamos um pouco. O projeto, que já estava pronto do parque aquático, foi pago 260 e tantos mil reais também. O restante foi investido na estrutura que está lá inacabada. Então, esses 6 milhões e 500 mil reais, mais um aporte do município, está lá daquela forma. Quando fomos ter uma conversa com o procurador, fomos eu, o Kellen, o Silvano e o Fernando Signori, que era presidente da casa na época, o que ele nos repassou foi o seguinte: estão fazendo uma investigação que necessita de perícia. Essa perícia vai se basear da seguinte forma: à época, esses 6 milhões e 500 mil reais, levando em consideração o preço do poço, o preço pago pelo projeto e o preço da infraestrutura, se entender que não daria para concluir o parque aquático com esse valor proposto, ele iria entrar com uma ação para iniciar as negociações do município do zero, ou seja, toda a compensação pelo dano ambiental e social causado ao município seria
voltada a estaca zero e o município começaria a negociar com a Foz de Chapecó de novo. Num primeiro momento, quando ele olhou aquele valor do poço, ele olha, a princípio, a irregularidade aqui. Que em outras situações em que a Polícia Federal investigou, se não me engano, o nome da operação era Operação Poço Profundo, houveram várias fraudes em poços. Ele achou que o valor era um pouquinho exorbitante, nada conclusivo, né? Mas então, num primeiro momento, ele achou que aquilo não estava correto. Nesse momento, nós solicitamos ao procurador se havia possibilidade de darmos andamento na obra, de fazermos a concessão, enfim, para que a gente pudesse acabar o projeto. Ele falou, não, tudo bem. Inclusive, nós fomos com o município oficiado por esse procurador, falou, olha, novas obras, novos investimentos, concessão do parque não vai atrapalhar essa nossa investigação. Então, essa concessão que está sendo proposta, ela pode caminhar juntamente com a investigação, pois será uma perícia de projetos e valores. Então, não vai impactar no que já está construído lá. Sim, ele nos encaminhou um ofício, inclusive autorizando esse prosseguimento no andamento das obras do parque. Isso aí. Ok, obrigado. Só concluindo também, parabenizar o Roberto. Como eu disse no início da nossa fala da audiência, nós precisamos buscar, sim, o que é de direito nosso do município. Mas nós também temos que procurar, Rui Celso, uma solução. Se nós ficarmos aqui somente olhando, por que o Pedro não fez, por que o Paulo não fez, por que o João não atirou, por que a Maria correu, nós não vamos achar solução para o nosso parque. Mas é importante a indagação do Roberto, nós mesmos estamos acompanhando de perto, quando o doutor Tobias falava de que houve uma aprovação por parte da Câmara de Vereadores. Eu quero abrir um parênteses aqui, eu vejo o secretário da Agricultura e vereador licenciado Cléo Kunst, juntamente, se eu não me engano, Ademar Brutti foi vereador junto conosco na oportunidade, fomos 3 votos contrários ao município receber o recurso. Vencidos por 6 vereadores que na oportunidade entenderam do município receber. Mas como eu disse, isso tudo já é passado, mas é muito oportuno, Roberto, a sua preocupação, porque nesse momento, quem está no prejuízo é o Balneário de Pratas. Que houve uma promessa, houve um comprometimento, houve um compromisso assinado de que se receberia um parque aquático pronto. E optou-se, na oportunidade, o prefeito da época, em receber o dinheiro e construir. Mas, Roberto, não vamos parar, não vamos fechar os olhos, porque é dinheiro nosso e nós temos essa responsabilidade de buscar as informações e trazer para vocês, população, assim como estamos sendo o mais transparente possível na noite de hoje, apresentando números, apresentando valores, apresentando oportunidades para que realmente isso saia do papel e se torne uma realidade, o tão esperado parque aquático. Muito boa noite, gente. Rui, quer falar? Então, cedemos a palavra ao Rui. Pode passar o microfone. Alô. Boa noite a todos. Eu não quero fazer perguntas, porque para mim já não precisa mais fazer perguntas a respeito do assunto de hoje à noite. Eu quero apenas expressar a minha grande satisfação, a felicidade que eu estou hoje, por ver que de uma vez por todas, esse município está irmanado, está de braços abertos esse povo, os poderes, e em função do desenvolvimento desse nosso querido São Carlos. São Carlos que eu cheguei aqui em 77, e eu acho que a população, o povo, parte do povo de São Carlos, foi muito ingrato com essa cidade. Essa cidade não merecia tanto sacrifício. Hoje, nós vemos os filhos de São Carlos, né, prosperando, se desenvolvendo, e o nosso município com a faca e o queijo na mão, até então cortando sempre a mão. Falo dos filhos, me refiro a Pinhalzinho, Saudades, Nova Erechim, Serra Alta, Modelo,
né? E, por que não dizer, até Cunhataí. Então, eu quero comparar São Carlos com aquela família de 11, 12 filhos. Os filhos casavam, iam embora e levavam a parte do capital do pai. E acabava virando aquela família pobre, né, desmotivada. Ali estava o velhinho, a velhinha e tal. Então, hoje, a minha felicidade, a minha colocação é que eu sempre lutei, eu sempre acreditei em São Carlos, sempre acreditei que nós temos em mãos a maior indústria da região. E falei para o nosso prefeito, lute, acredite que um dia você será lembrado eternamente. São Carlos precisa desse parque aquático. São Carlos precisa que o povo se abrace, né, e pegar junto. Chega de inveja, chega de um querer destruir o outro. O nosso exemplo está em Pinhalzinho, cidade próspera, porque todos se abraçam e todos lutam. Quero parabenizar essa administração que até pouco tempo, né, não poupei críticas, mas sempre falando de peito aberto e nunca pelas costas, prefeito. Sabe muito bem disso, né? E quero dizer mais os parabéns, por essa iniciativa. Tive a oportunidade de acompanhar o nosso amigo da Eco e Eco em algumas reuniões, né? E desde a primeira eu percebi que o caminho era esse. Nós estamos no caminho certo agora. Eu não acredito que um munícipe de São Carlos tenha a coragem e o peito de hoje à noite dizer que isso aqui não é o caminho para São Carlos. Espero que seja apoiado por unanimidade esse trabalho. Prefeito, parabéns ao teu secretariado, mas parabéns àquele secretário que foi o último, o que foi o mais estudado e que teve maiores dificuldades em integrar esse grupo de vocês. Meu vizinho Silvano. Silvano, parabéns pelo teu empenho. Você é um guerreiro, você é um lutador. São Carlos precisa de gente como você, né? No momento eu não acreditei em você, mas hoje vamos fazer jus, vamos dar o devido valor ao Silvano. É um rapaz que trabalha. É um secretário que todos os secretários do Brasil deveriam ser assim. Quando se assume, né, se assume um trabalho público, é para trabalhar para o povo, para a população, e não é para ser um preguiçoso. O Silvano, eu quase nunca consigo conversar com ele lá na casa, e ele mora ao ladinho, é meu vizinho, porque ele está direto. Parabéns, Silvano. Pratas merece ser reconhecida. O município de São Carlos tem a maior indústria da região, que agora eu acredito seriamente que estamos no caminho certo e vamos tocar o barco. Obrigado. Muito boa noite a todos vocês. Muitas palavras foram endereçadas aos vereadores e eu confesso a todos vocês que tenho muito orgulho de ter tão bons vereadores, tão bons profissionais, tão bons líderes junto com a gente aqui na Câmara de Vereadores. Vocês podem ter certeza que esta Casa Legislativa, e eu posso falar com firmeza, que a intenção de todos nós, dos 9 vereadores, é, com certeza absoluta, unânime, para fazer um turismo fantástico, esse gigante adormecido que temos, como foi usado por tantas as vezes a palavra aqui, tanto o Silvano, quanto o Rui, quanto o prefeito, esse gigante, essa fábrica sem chaminé, com certeza fará com que a nossa cidade, o nosso município traga um turismo
uma representatividade enorme em toda a nossa região e, como disse o Wilson, não somente na nossa região, no Brasil inteiro. Estamos aqui, nós somos os eleitos por vocês, muitos de vocês, todos aqui votaram nos vereadores e vocês podem ter certeza, eu falo isso com toda a propriedade, vocês podem ter certeza que tudo o que tiver no nosso alcance e que for dentro da legalidade, dentro da lei, nós faremos de tudo para que a nossa cidade volte a ser uma cidade fantástica de carnaval, de turismo, de corrida, de tudo que for bom para o turismo, os vereadores estarão aprovando, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, realmente ficamos muito felizes de ver a nossa Casa Legislativa cheia por um assunto tão fantástico, um assunto tão importante quanto que é o turismo aqui no nosso município. Muito obrigado. Bom, deixaremos então mais alguns minutinhos aqui para últimas considerações. O Gilson lá, por favor, o microfone. E posteriormente faremos aí então a audiência ao público. Bom, boa noite a todos. Então, sou o Gilson. Eu teria uma pergunta a fazer. Antes, quero parabenizar a administração, na pessoa do prefeito Rude, do vice Kelly, né, pelo trabalho que está sendo feito. Até porque o Silvano está fazendo um excelente, um ótimo trabalho, a gente tem acompanhado, mas a escolha de todos os secretários que têm trabalhado na administração vem da escolha, então, dos administradores. E todos os secretários que estão trabalharam até então, fizeram um excelente trabalho e o Silvano não deixa por menos, né? A gente tem acompanhado o trabalho. A pergunta que eu teria para fazer, Wilson, então a gente tem acompanhado o trabalho de vocês, a gente tem conversado bastante, né? E eu acho que é uma pergunta que não poderia deixar de ser feita nesse momento, é com relação ao projeto, a aprovação da concessão, então, da terceirização daquele parque a uma empresa, um empresário, um grupo de pessoas que queiram tocar aquele parque aquático que vem em engrandecimento ao nosso município. A questão seria a seguinte: hoje, num processo de especulação, e pela experiência que vocês têm, o potencial, digamos, de investimento, teria essa visão hoje de empresários, pessoas, empresas, empreendedores, com interesse, por exemplo, a partir do momento dessa concessão ao nosso município? Obrigado. Obrigado, Gilson, pela pergunta. E aí dá a oportunidade da gente ir para uma das áreas que nós mais atuamos, que é justamente na captação e viabilidade de negócios, né, que é o nosso core principal, justamente ajudar gestores a ganhar dinheiro com o turismo, né? Então, esse é um ponto interessante. A iniciativa privada, quando ela vai vislumbrar algum negócio, ela precisa de dois elementos principais. Primeiro, ela precisa ter regras claras, né, dentro de um processo de concessão, e por isso, quando nós falamos em regras claras, se pensa em mais de 20 anos, né, de um horizonte onde ele pode planejar. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo, ele precisa ter viabilidade e retorno financeiro. Então, a iniciativa privada, para ela ter interesse em qualquer investimento, ela precisa ter esses dois pontos principais. A viabilidade econômica financeira, os números mostram. Então, nós temos potencial de mobilizar aí mais de 129 mil pessoas, que representam uma fatia de 22% da população economicamente ativa de uma região de 150 quilômetros de São Carlos. Ou seja, com um esforço maior, isso pode chegar a 300 mil pessoas, 500 mil pessoas. Ou seja, nós não temos nada menos que o município de Piratuba, por exemplo, que já está consolidado com quase 500 mil de turistas em banhos ano. Então, esse é um mercado. Tá? Então, os números mostram a viabilidade. O próximo passo é o que nós estamos fazendo, e hoje aqui eu acho que a gente dá o passo principal, que é definir as regras, definir o modelo a ser seguido, e que esse modelo tem o prazo, as regras definidas, que vai dar segurança para a iniciativa privada investir. Até esse momento, nós não fizemos nenhuma consulta com nenhum grupo de investidores. Por quê? Justamente por uma questão profissional, ética, né? Como a gente não tem um cenário definido, a gente não pode vender um sonho. Nós temos que chegar no investidor com alguma coisa real.
né? E a partir do momento que definimos, não, o caminho é a concessão, podemos ir, um dos próximos passos, sim, é buscar grandes grupos de investidores. O que nós temos, né, conhecimento é que grandes grupos, né, já estiveram na região fazendo pesquisa, né, e alguns deles, né, decidiram investir em alguns outros municípios. E esses grupos eles estão vindo para a região, não é porque eles acharam muito bonito, além disso, mas sim porque tem viabilidade econômica, tem viabilidade comercial. E eu digo mais para você, Gilson, aqui dentro de São Carlos, né, com certeza, eu acredito que tem pessoas com potencial de investimento, tá? E pessoas que gostariam de ter um resultado financeiro e deixar um legado para as próximas gerações. Eu acredito que um processo licitatório nesse modelo, nós vamos ter aí não apenas 1 ou 2 interessados, nós vamos ter uma disputa pelo parque. Bom, meus amigos, então nesse momento aí, acho que é o momento mais importante da nossa audiência, né? Vamos ver qual é a opinião de todos aí. Eu peço, por gentileza, então, quem for favorável à concessão remunerada do parque aquático, conforme plano de negócio apresentado, por favor, levanta a mão e, se possível, fique em pé. Obrigado a todos. Ficamos muito felizes aí pela decisão. A gente vê que também o caminho realmente é esse a seguir. E realmente só deixar o agradecimento aí especial a todos, falar que a Secretaria está de portas abertas. Venham fazer parte quando tem os fóruns de turismo, vocês vão se manter informados. Muitas oportunidades de negócio vão aparecer na área, no setor do turismo. E quanto mais pessoas fazendo parte, maior vai ficar o grupo, mais rápido vai desenvolver. E toda a comunidade vai ganhar com isso. O Rudy, quer fazer o encerramento aí? O meu muito obrigado aí e até os próximos dias a gente fica à disposição. Senhoras e senhores, antes de nós encerrarmos a nossa audiência pública, eu gostaria de que nós saiamos daqui hoje com a certeza do que é que nós projetamos. Então, antes de fazer o encerramento da audiência pública, eu volto a passar a palavra para o nosso colaborador Wilson. O Wilson dizia antes que fez uma videoconferência. Há 2 semanas atrás, na prefeitura, nós estávamos com o celular, termina a bateria de um, puxava outro celular, fazendo a videoconferência, né, Januar? Quando o Wilson não conseguiu se deslocar para São Carlos, a cidade dele de São Paulo, como vocês ouviram, eu acredito que nós todos temos que nos espelharmos no entusiasmo e, primeira coisa, em acreditar em São Carlos como alguém de fora vem e tem que dizer para nós, Cardoso, abram os olhos, vocês têm uma riqueza aqui. Então, passar para o Wilson aí, antes de fazer o encerramento, quais serão então os próximos passos a sermos direcionados. Bom, pessoal, então, antes de mais nada, agradecer muito mesmo a presença de vocês novamente aqui. Dizer que nós estamos aqui em São Carlos a cada 14 dias fisicamente e conectados aí via internet, WhatsApp e outras coisas, praticamente que 24 horas. E um pedaço do coração também já fica aqui com vocês. Nós saímos daqui com uma lição de casa e eu diria que o trabalho é longo, mas o único local onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário, né? Então, se temos muito trabalho, vamos ter bastante sucesso. Nós vamos ter aí os próximos passos, que só para definir aí, que hoje nós conseguimos definir que nós vamos sair com a concessão. Nas próximas semanas, nós temos aqui a missão, próximo slide, por favor, de trabalhar uma minuta do que seria um processo de concessão de técnica e preço, ou seja, a elaboração de um documento de como isso
vai se delinear. E nesse processo a gente avança para um próximo passo, que é deixar esse documento em consulta pública no site da Prefeitura. Nós vamos comunicar aí a todos, inclusive se teve alguém que não colocou o nome na lista, é importante ao final colocar o nome, deixar presente para que você passe a receber também todas as informações. E nós saímos aí com uma minuta e depois abrimos esse processo para sugestões. Feito essas sugestões, isso volta para a gente compila todos os dados e aí sim um projeto de lei encaminhado aí para a Casa Legislativa e aí com um cronograma de uma aprovação e de um processo licitatório. Então, saímos daqui hoje com esse compromisso de formatar isso nos próximos 30 dias. Esse é o nosso cronograma de trabalho. E paralelo a todo esse trabalho do parque, o trabalho com o grupo de estudos e trabalhos turísticos acontece, nós temos reuniões quinzenais, e esse grupo que está junto com a gente é o que nos dá base também para esse trabalho ir mais acelerado. Então, nossa lição de casa, preparar essa minuta e deixar à disposição de vocês aí para consulta. Obrigado, Wilson. Dito isso, então, a alegria e a satisfação de sabermos que a nossa administração, vice-prefeito Kellen, da nossa equipe que está aqui, não termina hoje. Continuem a dar a sua opinião. Continuem a procurar saber o que é que está acontecendo. É essa forma como nós vamos continuar trabalhando pelo nosso município. Sendo transparentes. Uma frase que eu uso bastante, que eu prefiro errar com o povo do que acertar sozinho. E eu acredito que hoje todos nós fizemos a melhor escolha que pode ser a viabilidade, Rui Celso, para o turismo do nosso município de São Carlos. Lembrar aqui, me reporto ao Adão Rosa, agricultor aqui, que nós estamos aqui hoje tratando um pouco do parque aquático. Mas o projeto e a assessoria que a empresa Eco e Eco presta para o município é pensando o turismo no geral. E se algum dos senhores que aqui está hoje, e os que nos assistem, hoje a modernidade nos permite dizer que estamos fazendo essa transmissão ao vivo pelo Facebook, se alguém tiver alguma ideia, usando a fala do Dr. Sandro, uma sociedade de algumas pessoas que queiram fazer algum investimento e precisar de uma consultoria, a empresa Eco e Eco está aqui para auxiliar cada uma que queira investir no nosso município de São Carlos. Então vocês veem que a nossa forma de trabalho é essa. Ser transparente, ser o mais possível as informações chegarem até vocês. Que com certeza dessa forma nós vamos errar menos e buscar o que é a vontade que vocês hoje expressaram. É essa a nossa ideia. Fazer uma cidade cada vez melhor. E aqui também, em nome do vereador e presidente Martelinho, render os elogios à Câmara de Vereadores, que não tem oposição, tem uma posição em querer fazer o melhor por São Carlos. Então receba os 9 vereadores o elogio. Eu falo com propriedade, como disse o Martelinho, fui durante 12 anos vereador, quando muitas vezes a gente falava e não era ouvido, dava sugestões e não eram aceitas. E hoje eu posso dizer, Carlos, que São Carlos vive um novo momento, feito por cada um de vocês, essas mais de 11 mil pessoas que vivem em São Carlos, professor, que escolheram São Carlos, que vão adotar São Carlos, e vocês aguardem os próximos capítulos. E vou lançar um desafio. Quem puder e queira investir no Balneário de Pratas, a hora é agora. Porque se um terreno hoje está custando 20 mil reais, logo, logo, por 50, ninguém mais compra. Um grande abraço a todos, muito obrigado, e o futuro nos espera. Parabéns, galera.